Oi, gente. Eu amanheci hoje com uma certa urgência, porque foram muitos os assuntos que me pediram para abordar hoje, para a gente conversar um pouquinho, só que eu tenho que ir para Gotham City, eu tenho que ir para São Paulo, e então me restou esse horário, assim, um pouco apertado, um pouco corrido. E eu tinha um outro assunto para falar a respeito de profissão vegana, na verdade, de profissões que as pessoas escolhem por aí e que os veganos tentam praticar com uma certa honestidade, com uma certa força, coragem, e é muito difícil. Mas nós vamos falar sobre uma outra questão aqui, porque ela se deu como uma emergência, tanto pelos pedidos que me fizeram, como por coisas que eu observei. Eu acho que ela vem bem a calhar. Porque nos últimos tempos eu tenho vindo trazendo bastante assuntos a respeito da postura antiética de alguns veganos, das posturas violentas, né, falaciosas, e a gente tem tido pano para manga, né? Nós temos discutido muito mesmo a respeito desse assunto. Mas hoje eu vou fazer um caminho do outro lado. Como tenho falado também bastante sobre empatia, eu resolvi falar sobre um caminho que fica do outro lado, que é justamente essa nossa necessidade de empatizar, de calçar o sapato do outro para compreender. Virou uma moda, claro, com a nossa contribuição, infelizmente. Porque nós começamos a nos comportar com muita leviandade, né? Muita falácia, muita fofoca, muita guerra de ego e tudo mais. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a se valer desse temperamento, desses temperamentos acalorados demais, para aproveitar essa frestinha e dizer, bom, então agora a gente chama eles de chato e tá tudo certo. Então virou uma moda chamar os veganos de chatos radicais, e agora também tem arrogante, que mais? Violento, né? Pronto, era tudo o que os carnistas, os especistas precisavam para desmoralizar a causa. Então, a parte o fato de que nós realmente temos um comportamento a ser corrigido, temos muita necessidade de reflexões para novos entendimentos, novos posicionamentos, precisamos aí lapidar os nossos meios hábeis, né? Criar meios hábeis para difundir uma postura de ética, de busca pelo respeito, pelo reconhecimento dos direitos animais. A parte essa questão, não dá também para a gente entregar isso como se fosse uma micha, né? Uma chave para o ladrão, que não é certo isso, não é justo. Só um instantinho, obrigada. Obrigada, gente. Parece até que eu faço isso de propósito, né? Todas as vezes que eu tô na live, eu peço para o pessoal me dar uma força, assim, para eu conseguir fazer a live sem interrupção, mas a gente tem muita tarefa aqui e aí toda vez eu preciso me ausentar, porque é assim mesmo, presença de mente é presença de mente. Ou tá presente ou não tá presente, né? E se a gente tá presente, tem que dar um jeito de se virar com isso. Enfim, então, eu tenho tentado dizer para as pessoas, olha, não deem margem, não criem condições para ter margem para as pessoas se apropriarem de um negócio e aí jogarem fora tudo que a gente tem de bom. Tá muito fácil chamar vegano de chato radical, agora com as bochechas assim, lotadas de carne, sangue, tá? É fácil, é simples, é tudo o que eles querem. Dessa maneira, fica muito difícil a gente conseguir caminhar sem ter que ficar toda hora parando. Então, eu entendi que em alguns momentos a gente precisa parar e rever até aquilo que a gente já tem convicção. Rever o meio, rever o método,
sabe? Isso é fundamental, porque senão a gente fica com aquela mente mole, sabe? Com aquela cabeça mole, bitolada, sem iniciativa, sem proatividade, sabe? É muito complicado isso mesmo. Então, agora eu desenvolvi um jeito que é assim, para quem me pede ajuda, para quem me pede orientação, para quem realmente quer compreender, se aproximar, se interessa sobre defesa de direitos animais, eu estou toda aqui, 24 horas por dia. Resgate de passarinho, resgate de abelha, opção para comida, arte, história, dança, palestra, orientação, tudo. Para aqueles que querem criticar a atuação da proposta abolicionista de direito dos animais, eu tenho só uma frase: assista Terráqueos. Depois a gente troca 2 dedinhos de prosa. E não é difícil também isso, né? E eu não preciso ser agressiva para fazer isso, mas é porque isso gera uma condição de entendimento. Como é que as pessoas vão entender por que nós somos tão urgentes, que nós temos uma emergência tamanha que nos tira parte da tolerância ou que nos sequestra parte da tolerância, se elas não estão dispostas a entender por que a gente está assim. Equivale mais ou menos a alguém que está gritando de dor e a pessoa que chega fala assim: ai, para de gritar, tá doendo meu ouvido, você está me atrapalhando a concentração na minha leitura, ai, por que você está gritando? E não quer entender por quê. Se essa pessoa está trespassada com uma espada no peito, não interessa, não me mostra que eu não quero ver. Então, não critique. Não dá para criticar, não dá para dizer que a gente é urgente, que a gente é emergencial, que a gente é impaciente, que a gente é intolerante, se pelo menos não tentar entender por que nós agimos dessa forma. E eu também gostaria de pedir, e hoje sim eu vou pedir para os parceiros de novo, porque eu já pedi muitas vezes para a gente parar de dividir a causa, sendo que a gente está falando da mesma coisa. Para a gente parar e entrar em coordenação, como ontem eu frisei bastante. Cada um que já alcançou um nível, né, de percepção, de entendimento e que já alcançou uma condição favorável para a atuação, fala assim: olha, eu estou aqui, eu já estou crudívoro, frugívoro, já estou vivendo de luz. Você que está aí no fronte, tentando fazer as crianças comerem 1 dia por semana uma dieta vegetariana na merenda escolar, quando você conseguir aproximá-los, manda para mim. Isso eu acho muito legal. Essa é a minha proposta. Então, assim, para todo mundo que critica a SVB, que critica o Segunda Sem Carne, que critica, enfim, todo mundo que critica todo mundo, que é todo mundo, faz assim, trocamos, vamos fazer um cartaz assim, trocamos críticas por sugestões de acolhimento. Então, o que a gente faz? Olha, eu já consigo fazer jejum, eu já consigo ficar me alimentando de luz, eu já consigo. Quando vocês conseguirem trazer os carnistas, os exploradores, os especistas para um segundo de atenção, vocês vão desenvolvendo. Aí passa lá para o cara que faz as receitas junk food, aí o cara fala assim: olha, você pode comer gostoso, saboroso, baita satisfação, e não vai bicho. Ah, mas tem que ter gosto, porque senão eu não vou conseguir me desapegar. Não, tem aqui, ó, essência de carne não sei do que, bacon não sei das quantas. Leva sim, no açougue vegano sim, leva sim, pode levar. Ai, mas se você é vegano, você não pode imitar carne. Pode imitar sim. Você só não pode explorar animal, trucidar animal, isso você não pode. Depois que você faz isso, para todo o resto você tem um tempo, aí para todo o resto você tem aquele tempo que você está querendo, sabe? Vai ganhar aquele tempo, olha que bacana. Sabe esse tempo que você está querendo para fazer a transição, para evoluir, conseguir falar com o cosmos, respeitar os mares, os rios, o ar? Então, vai ter, depois que puser o pé nesse freio, de parar, de vir de encontro com a vida e trucidar os seres vivos, os seres que querem viver, que estão ganindo, clamando, mugindo, chorando pela própria vida. Aí ganha esse tempo. E aí todo mundo se ajuda, sabe? Porque as pessoas que vão lá pro fronte
tentar implementar dieta vegetariana nas escolas uma vez por semana, elas enfrentam um pioneirismo que quem já está lá, vivendo de luz no meio do matagal, não enfrenta. Sabe, o que é você falar com gente que está dentro dos escritórios, ralando 10, 12 horas por dia e não quer nem ouvir falar em parar de comer carne? Sabe o que é isso? Então, enfrenta esses caras. Tem que enfrentar. Depois, aí vamos trabalhando todo mundo junto. Agora, o que também não acho bacana fazer. Não acho bacana ficar xingando os próprios parceiros e dando chave na mão do bandido. Então, o que a gente fala? Ai, vegano é tudo chato. Pô, eu não posso falar isso porque a gente não é chato só. A gente está sendo chato porque a gente está tentando fazer uma coisa e se sentindo amordaçado, se sentindo algemado, se sentindo apedrejado o tempo todo. E hoje eu fiz algumas postagens nesse sentido, dizendo assim, é fácil xingar os veganos de chatos radicais, mas assistir Terráqueos ninguém quer. Aí a gente fala, vai lá, assiste Terráqueos. Ai, não, nossa, não quer assistir Terráqueos. Bom, então, se não quer assistir Terráqueos, então fica quietinho no seu cantinho, esperando para ver o que vai acontecer. Porque se você assiste Terráqueos, você vai entender por que a gente sente essa urgência toda. Mas se não quer assistir, é porque quer continuar enchendo sua boquinha de sangue, bebendo sanguinho quente, sem querer se sentir culpado. Então, tudo bem também, só que não venha nos achincalhar. E para os parceiros, parem de fazer propagandas, parem de dizer que nós somos radicais, loucos e chatos, porque quem vai adorar essas postagens não são os veganos mal educados. Esses daí não vão nem ligar, eles vão continuar sendo mal educados. Não são, porque tem vegano de todo tipo, né? A gente vira vegano, mas não vira santo. A gente vira vegano e continua sendo tudo que a gente é. Se a gente é médico, a gente continua médico vegano. Se a gente é carpinteiro, continua carpinteiro vegano. Se a gente é lixeiro, a gente continua lixeiro vegano. Se a gente, não importa o que a gente seja, a gente vai continuar sendo o que a gente é. Se a gente é bem educado, continua sendo um bem educado vegano. Se é um mal educado, vai continuar sendo um mal educado vegano. Quem vai adorar essas postagens xingando a gente de chato são os carnistas, que vão ficar lá com as suas bocas lotadas de carne falando, é verdade, é verdade. Ai, porque são tão grossos, eles são tão chatos, tão loucos, tão radicais. Ai, eu acho isso horrível. O que adianta defender a vida dos animais e não ser cuidadoso com os humanos que comem carne? Então não, né, gente? Não, porque isso daí não é bom. Então agora eu tô fazendo que nem eu lembro de um programa quando eu era menina, eu nem sei se ele existiu por mais muito tempo, porque eu parei de assistir televisão há muito tempo. Tinha um cara, e eu me lembro que o nome da mulher dele era Ofélia, um comediante lá. Ela falava um monte de bobagens, e aí ele ficava furioso com ela, porque ela falava um monte de besteira, tudo errado, tudo errado. E aí a hora que os outros vinham e começavam a xingar, ele falava, olha, não fala da Ofélia não, porque isso aí embaixo dos lençóis. Então agora eu tô fazendo isso com os parceiros veganos. Eles têm sido falaciosos, eles têm sido incautos, eles têm sido bélicos, mas carnista falar de vegano, aí não, desculpa, mas esses parceiros vocês não vão falar não, porque isso aí embaixo dos lençóis, ou seja, isso aí embaixo de terráqueos, na Avenida Paulista, pintado de sangue, estourando cativeiro, fazendo resgate, encaminhando resgate, como hoje aconteceu na história do veganismo aqui no Brasil, por exemplo. Nunca houve um resgate de tamanho porte, onde hoje os bois foram transportados para um santuário para viverem a salvo. Passaram por cima de todo tipo de obstáculo possível e inimaginável, não foi nem imaginável, porque os bois foram abandonados lá em forquilhas para morrer de fome. Quando eles foram descobertos, apareceu a gangue de zumbi querendo roubaram uma parte para fazer carnificina. Precisaram de ativistas montando plantão durante dias para conseguir lugar para levar temporário. Não conseguiam comida, precisamos fazer várias campanhas de pedido. Teve parceiro da causa abolicionista criticando ferrenhamente a ação. Teve parceiro da causa abolicionista disputando quem fez o quê, por que tinha que fazer o quê, de que jeito tinha que fazer o quê.
Teve gente de fora criticando, ameaçando, receberam ameaça de ruralista, receberam, por fim, denúncia, passaram por cima, ganharam na justiça, porque chegou uma hora que estava tramitando lá um processo que ameaçava levar os bois para o abate. Conseguimos vencer tudo isso e finalmente os bois foram para um santuário, vieram, né, porque vieram aqui para São Paulo, inclusive, e conseguiram vencer tudo isso. Mais de 30 bois dos 60 e poucos que foram abandonados para morrer de fome, tantos que morreram. Assim, é muita coisa para vencer, para conseguir um resgate. Muita crítica de quem está fora, de quem está dentro. E é uma loucura a gente observar isso, porque a gente percebe que está lutando, que parece uma esfera cheia de espadas assim grudado. Não tem um canto lógico onde a gente possa articular um plano de fuga, um plano de abrigo. Não tem. Toda ponta é ponta. E aí a gente vê veganos propagandeando, criando um rótulo para os próprios veganos. Eu peço, por favor, de todo o coração, eu não estou fazendo uma crítica pessoal a ninguém. E volto a dizer, todas as vezes que eu trago um assunto para as nossas conversas, eu seleciono um assunto que possa interessar a mais pessoas. Nem sempre eu tenho a própria experiência daquilo que eu vou falar na minha vida, nem sempre aquilo se aplica a mim. Mas eu estou tentando servir como comunicadora de pessoas que gostariam de dizer certas coisas e não têm a mesma oportunidade que eu tenho de comunicar. Então eu não sou uma expressão pessoal de nada e nem faço comunicação de assuntos que interessa a uma pessoa, porque se for, como eu já disse, se for para resolver caso a caso, se é interesse de uma pessoa só, eu falo com essa pessoa nos inbox da vida, né, no WhatsApp, gravo um áudio e socorro, como eu faço mesmo em alguns assuntos. E eu só trago para cá assuntos que eu acho que têm relevância para todos nós. Não venho aqui trazer nenhuma verdade absoluta, eu venho aqui trazer dúvidas e situações que possamos encaixar em contextos onde a gente possa se acrescentar, porque daí todos nós podemos olhar e falar, eu vou contribuir com o que eu sei. Por exemplo, eu não tenho disposição e tempo e condições para olhar para os números, e as pessoas gostam muito de números, né? Elas gostam de saber quantos morrem, quantos ressuscitam, quantos vão para o céu. As pessoas gostam de saber números. E, para mim, essa parte não é a mais importante. Porque, para quem luta de vida por vida e recolhe um passarinhozinho que caiu de um ninho, dificilmente conseguem entender que essa vida pode não ser expressiva o suficiente. Para mim, ela é. Mas eu entendo também. Desculpa, gente, teve uma pequena interrupção. Enfim, mas quem puder trazer esses dados, pode acrescentar. E aí, com o tempo, também eu posso trazer. Pode ser que um dia a gente faça uma live só falando desses números, que tanto interessa para as pessoas. Mas é que a cada dia mais, essa questão de números fica obscura para mim. Quando ontem, eu vou citar de novo, para quem não ouviu, eu vi no YouTube um canal de um carinha que ele frita creme dental, ele derrete coisas, ele derrete gelo com ferro, ele faz esse tipo de coisa. E não é nada o vídeo, é só isso mesmo, fazendo essas estripulias, tipo colocar determinadas coisas dentro do micro-ondas, quebrar sei lá o quê. 4 milhões de acessos em um vídeo onde ele frita o creme dental. Mas não tem mais. Não tem mais nada. É fritando creme dental mesmo. Tá? 4 milhões de acessos. 40 mil inscritos no canal dele. E ele lá pedindo, implorando para as pessoas, gente, por favor, me ajude a fazer 50 mil inscritos. Por favor, para eu continuar fritando creme dental. Para vocês continuarem vendo creme dental frito. Então, num mundo desse, vamos combinar que a gente vai lá no comandante pesquisa, que reúne, compila
vídeos falando, discutindo sobre essa questão ética, trazendo dados, falando sobre morte, sobre vida, sobre ética, respeito, valores morais, valores éticos, sociedade, organização e tudo mais. E a gente vai ver, tem 10 acessos no vídeo, tem vídeo que tem 3, né? E como é possível a gente levar isso em consideração? A gente entender que quando as pessoas passam reto da fome, das guerras, violência sexual e tudo mais, tudo bem. Mas quando tenta socorrer, vai passar por um crivo terrível. Outra coisa que eu gostaria de colocar nesse vídeo ainda aqui, antes de encerrar, é que existe agora uma disputa na questão midiática, né? Então, rotular, dizer que quem faz as coisas e publica, né? Publica de um modo geral, seja nas redes sociais, seja onde for, que essas pessoas que elas têm interesses de aparecer. Eu ainda não consegui compreender muito bem isso, talvez porque para mim é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi desde que eu nasci. Querer aparecer a qualquer custo. Isso para mim não faz sentido algum. Então é muito difícil para mim entender isso. E olha, eu sou atriz, bailarina, contadora de história, artista plástica, mas eu nunca consegui entender essa gana por aparecer gratuitamente. Só que o problema não é a pessoa ter um gosto por pendurar a famosa melancia no pescoço, porque quando eu era pequena era isso que minha mãe dizia. Ela falava, quando quer se aparecer tem que pendurar uma melancia no pescoço. Mas é que vai além disso. O grande problema é quando a questão ela vai para um extremo oposto e aí se junta as duas pontas e vira a mesma coisa. Porque é assim, aparecer a qualquer custo, gratuitamente, me parece um completo absurdo. Mas também me parece um completo absurdo coibir a aparição de pessoas que têm um conteúdo relevante a transmitir. Como que eu posso compreender que as pessoas são obrigadas agora a esconder que fazem boas ações para assegurar a idoneidade da sua boa ação? Então agora quer dizer que se a gente faz um resgate não pode publicar, porque se publicou quer se aparecer. Oi! Do que a gente está falando? Que sentido faz isso? Hoje uma querida parceira me fez um relato que me deixou muito feliz. Ela disse que ela leva esses vídeos para parceiros dela de trabalho que nem são veganos e que de outro modo não teriam informações a respeito do veganismo, não saberia o que é. E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque as pessoas estão me vendo? Pelo amor de Deus. Se funcionasse, eu me cobria com um lençol fácil aqui, deixava 2 olhinhos só pra gente falar. É porque, infelizmente, eu sei que isso não funciona, mas se funcionasse, eu faria. Eu não tenho nenhuma necessidade de aparecer falando de morte, falando de vida, de valores éticos, morais, coisa que ninguém nem quer ouvir. Eu fico feliz de pensar que eu posso ser útil através de alguma habilidade que eu tenha conseguido conquistar ao longo da minha vida. Então é assim, gente, vamos pensar que o conteúdo precisa ser mais importante do que a embalagem. Precisa ser mais importante, porque senão você vai cometer o mesmo erro. Se aparecer gratuitamente, fritar creme dental, falar palavrão estúpido, cuspir em boca de gato para aparecer é um absurdo, o mesmo absurdo me parece ser quando você impede, coíbe, inibe, reprime a aparição de coisas boas. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas fazem propaganda, elas fazem comercial daquilo que elas querem vender. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter sempre um telão passando propaganda de comida, de carne, de produtos testados, de pessoas fazendo mal. Sempre, em todos os lugares onde a gente for, nos billboards bonitos, bem tratados, um investimento enorme é feito, pega gente que as pessoas gostam, que tem carisma, que nem o Tony Ramos, e bota lá para vender carne, sangue, dizer que é bom, pega um cara simpático, de credibilidade, como o Dr. Drauzio Varela, e bota ele para dizer que leite faz bem,
e tudo mais. E aí a gente que tenta fazer alguma coisa que é em prol do cuidado com a vida, com a generosidade, com os valores e tudo mais, a gente não pode aparecer porque senão tá querendo se aparecer? Gente, que é isso? Onde é que a gente vive? Que doença foi essa que se instaurou no mundo? Foi uma pane mental que deu na gente? Não podemos aceitar isso. Tá? Então eu vou voltar para falar a respeito desse assunto mais vezes, porque eu acho que ele merece uma abordagem, já que infelizmente os nossos vídeos, as nossas conversas, elas são vistas sempre pelas mesmas pessoas. A gente vai ter que ficar batendo na mesma tecla, porque ninguém vai lá acessar esse vídeo. Os vídeos que têm mais acesso lá no Comandante Pesquisa, desses que eu fiz, foram os que eu critiquei, a vaquejada, que eu comparei as pessoas que bebem sangue se achando as tais com pedófilos, e aí, se vocês forem ver, o número de dislikes quase que sobrepuja os likes, se é que não tem algum que faz isso de verdade. E os comentários nos vídeos me achincalham assim, só não me chamam de Nana. O resto vai tudo. Não tem um que apareça lá para rebater isso. E eu não tô pedindo defesa, porque se eu quisesse defesa e cuidado, eu não botava minha cara aqui para bater. Eu tô pedindo defesa ao que a gente defende. A gente está pedindo voz para os animais. E essas vozes não aparecem. E ainda vai aparecer vegano dando sopa para os carnistas para continuar xingando a gente. Gente, por favor, vamos nos socorrer mais. Vamos ser mais presentes, entender mais, nos oferecer mais para orientar o parceiro, para unir e quem sabe um dia a gente conseguir vir para essas conversas falando de paz, de êxitos, dar boas notícias. Mas olha, por favor, vamos coibir essa ideia de ficar falando mal dos parceiros e essa coisa também de acusar todo mundo que faz alguma boa ação no veganismo de querer se aparecer, sabe? Isso é feio, tá ridículo isso, tá ridículo, tá vergonhoso mesmo. Que coisa mais besta. Agora, se a pessoa socorre um animal, ela não pode publicar. Isso incentiva, gente. Isso incentiva as pessoas. Elas olham e falam assim, mas isso aí é só um cachorro. É só um cachorro? É um cachorro. Bom, pensando bem, é um cachorro, né, gente? Poxa, é um cachorro. Nossa, é um cachorro. Entendem que isso já vai entrando numa curva em que as pessoas conseguem despertar. Não pode ser agora pronto, agora vamos associar. Quem faz postagem de resgate não presta, porque quer se aparecer. Poxa, mas assim a gente pode se aparecer fazendo outra coisa. A gente pode se aparecer tirando a selfie com os macarrões invisíveis, pode se aparecer tirando foto cobrindo só o peitinho. Para com isso. Outra coisa, não pode expor a sua intimidade, assuntos tabus, colocar cenas difíceis. Não podemos dar margem para sermos coibidos, para sermos rotulados, para ter a nossa boca amordaçada, para ter as nossas mãos algemadas. Nós precisamos falar com uma voz mais pacífica, sim, corrigir boa parte das nossas interlocuções que têm sido atrapalhadas, mas também não podemos entregar a nossa causa na mão daqueles que não se dignam a tentar entender por que temos tanta urgência. Assistir terráqueos, ninguém quer. Falar mal de vegano é muito fácil. Pregar rótulos em quem, na verdade, está emprestando a própria vida, a própria imagem para a voz de direitos animais. É isso que a gente faz. Emprestamos o nosso corpo, emprestamos o nosso tempo, a nossa vida, que é tudo que a gente tem. Então não é o contrário, mas a gente tem que ter sim uma força muito grande de reivindicar dignidade na nossa causa. É isso que eu gostaria de pedir, que nós que lutamos por direitos animais, seja no nível que for, que estamos empreendendo uma jornada muito desafiadora, permeada de obstáculos, perpetrada por toda sorte de turbulências, a gente tenha o direito à dignidade, fazer postagens das nossas ações com dignidade, tentar trazer as pessoas para o interesse
na causa, compartilhar isso com os amigos, corrigir de uma maneira mais educada, chama o colega em off e fale para ele, você já conhece isso, você já viu esse outro lado, quer que eu exponha aqui a outra parte? O outro pode falar, sim, eu vou dar uma olhada, não, mas eu não concordo. E aí passar um para os outros, parar de criticar cada um que faz um trabalho em prol dos direitos animais, porque os animais hoje vivem num mundo onde eles não têm direito nenhum. Qualquer um que tentar buscar direitos para os animais tem que ter a sua ação minimamente respeitada. Isso é o que eu gostaria muito de deixar hoje. Eu vou lá para Gotham City hoje, fazer alguns trabalhos e também em prol da causa, porque eu vivo mesmo para isso. E aí eu quis fazer essa live hoje cedo, mas eu vou voltar e vou falar sobre esse assunto até que a última jaula esteja aberta, isso no sentido simbólico, porque nem todos os animais que passam por terrores estão enjaulados. Nós destruímos a terra, destruímos a natureza, então essa coisa de eles viverem livres já não existe, porque nós mesmos estamos presos, nós precisamos nos libertar para poder lutar por libertação. Eu agradeço profundamente todas as pessoas que têm participado, que têm compartilhado. Vai lá no Comandante Pesquisa, dá um up lá, dá um socorro quando aparecer gente do outro lado, adversário tentando nos desmerecer, nos desmoralizar. Não custa nada. A gente pode trocar pelo menos parte desse tempo em que se assiste por aí 4 mil visualizações, 4 milhões de visualizações num vídeo de creme dental fritando. A gente pode fazer, sei lá, alguns bons acessos nos vídeos que pedem por direitos animais. Tá, gente? Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau.